Eu estava falando, eu tinha um celular daquela marca coreana, e aí eu fazia as fotos, aí eu sempre achava meio acima do meu peso, meio gordo. Aí eu já, essa marca eu não vou comprar, porque me deixa gordo, né? E aí depois eu comprei aquela marca que começa com a letra I, né? Aí eu fazia as fotos, aí eu também me achava meio gordo nas fotos. Aí eu pensei, mas celular me engorda. Aí meu nutricionista falou assim, que me engordava não era o celular, nem a lente, era massa, refrigerante. Aí eu fiz uma dieta. Cláudio, solta a vinheta. Meu caro web espectador, que alegria estar contigo aqui. Esse é um formato diferente do nosso programa, porque aqui é o Clube do Livro do Programa Hora. É isso aí, o Clube do Livro do Programa Hora, onde nós vamos estar sempre trazendo obras que interessam para você. Se você está procurando desenvolvimento pessoal, você está procurando se aprimorar mais, você está no lugar certo. Esse é o Clube do Livro do Programa Hora, onde nós vamos abordar best-sellers e obras maravilhosas. Hoje nós vamos estar estreando o programa, você está estranhando um pouco, porque ainda não é uma live, ainda não. Você não vai poder participar direto conosco, mas você pode assistir, mandar suas perguntas, porque eu, como mediador do Clube do Livro, vou estar, dentro do possível, respondendo, e, principalmente, a nossa especialista na obra que nós vamos analisar no nosso primeiro episódio do Clube do Livro, a primeira obra abordada, vai estar nos auxiliando também, tirando as suas dúvidas. Sabe quem que vai estar nos auxiliando nesse processo? Vai aparecer aí na tela um pouquinho da apresentação dela. Kelly Magnus. A Kelly é instrutora no Dale Carnegie Training. Ela também é consultora em performance. Ela é sócia na Efetive Consultoria em Carreiras e Negócios. É uma pessoa sensacional que vai auxiliar você na sua comunicação, você falar em público, desenvolvimento pessoal e profissional. Ela está aqui no nosso estúdio e vai estar ao longo de todo o nosso programa acompanhando você. Nós estamos hoje estreando o programa com Kelly Magnus. Seja bem-vinda, Kelly Magnus. Muito obrigada, Tiago, muito obrigada a todos vocês que vão ter um tempo aqui conosco, para que a gente possa estar refletindo, né, sobre a leitura de Dale Carnegie, o livro, o quanto que essa leitura pode nos inspirar nos dias de hoje, que a gente possa viver nos dias de hoje para nos tornarmos pessoas melhores, para nós termos melhores resultados. Então, que hoje a gente consiga, né, passar e transmitir um pouco do que foi Dale Carnegie, né, como que eu cheguei na Dale Carnegie, e que a gente possa, então, estar tirando proveito desse programa, que é uma honra para mim, né? Poder estar contigo. Muito obrigada pelo convite, pela honra de poder estar estreando o primeiro programa, que é o PA, né? O PA do livro. E vamos lá, vamos pegar esse projeto juntos. Muito bom, muito bom. Nós vamos, no nosso programa, estar abordando a obra do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é simplesmente um best-seller. Esse livro que já foi 80 anos? Não, 87 anos. 87 anos, ainda é um best-seller. E muitas pessoas na área comercial, pessoas que querem falar em público, pessoas que querem se relacionar com parceiros de negócios, até na questão familiar, se beneficiam do conteúdo desse livro.
né, dona Kelly? Exatamente, né? Muito nos perguntam durante as visitas aos empresários quem é o nosso público-alvo. Uhum. E eu sempre digo, nosso público-alvo, sim, são empresários, são gestores, são supervisores, representantes, autônomos, mas também são todas as pessoas que querem melhorar, né? Se transformar, se desenvolver e assim conquistar melhores resultados. E tem algo que nós dizemos muito, né, dentro do treinamento, que é: nós vimos realmente quando o treinamento está fazendo efeito, quando a mudança está dentro do nosso ambiente familiar. São com as pessoas mais próximas que a gente consegue, então, identificar, sim, nós mudamos as nossas práticas, as nossas habilidades, né, a nossa forma de lidar com o outro. Ótimo, ótimo. Kelly, então assim, a gente vai começar da seguinte forma, acho que é interessante para todos nós saber quem é a Kelly Magnus. Quem é essa? Quem é a Kelly Magnus, né? Sempre que me perguntam, eu digo assim, bom, tem a parte dos diplomas, né? Mas tem a parte que eu sempre digo que é a Kelly, quem é a Kelly no dia a dia, na vida. Então, assim, para atender, né, aos todos os tipos de públicos e as informações que as pessoas gostam de escutar, então eu vou dizer que a Kelly Magnus é formada em Ciências Contábeis, né? Fez um pós em Controladoria e Finanças pela PUC. Ao longo da sua trajetória profissional, eu fui exerci cargos de gestão nas empresas que eu atuei. E dentro desse exercer a gestão, a gente fala muito com as pessoas, a gente treina as pessoas, a gente recruta, a gente dá treinamento, a gente dá feedback. E eu fui vendo que a minha habilidade de gestão estava aflorada, né? Foi onde eu fui fazer o treinamento da Dale Carnegie para me desenvolver as minhas habilidades de autoconfiança, de liderança, de comunicação, de relações interpessoais. Então, a Kelly hoje, né, como sócia e consultora da Efetive, eu sinto esse prazer de poder estar por trás da carreira das outras pessoas, por trás dos objetivos, do alcance das metas, na Dale Carnegie também por trás do desenvolvimento, né, dos empresários, dos gestores, para que eles consigam potencializar as habilidades, os seus negócios. A Kelly é mãe da Giovana, de 16 anos, é a mãe da Lua, uma pet, uma cachorrinha adotada. Então, essa é a Kelly, né? A que gosta de estar numa praça, tomando um chimarrão, viajando quando possível. Mas eu sempre digo que a minha felicidade está muito nas coisas simples do dia a dia. Esse tomar o chimarrão na praça, tu é natural da onde, Kelly? Bom, eu nasci em Alvorada, né? Morei lá, isso, região metropolitana de Porto Alegre, fiquei por lá até os meus 36, que foi quando eu me formei na faculdade. Depois eu disse, não, vamos mudar um pouco, né? Aí me mudei para Porto Alegre e estou em Porto Alegre até uns 10 anos, mais ou menos. Nesse mundão, assim, que a gente acaba descobrindo, né? E amo minha cidade, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu quero morar em Santa Catarina, no Paraná ou no Nordeste, mas Porto Alegre tem muitas coisas boas para a gente conhecer e aproveitar. Eu concordo contigo, eu gosto muito de Porto Alegre. Também gosto muito. Sou natural de Porto Alegre, cresci numa cidade de interior, mas tenho um carinho muito grande pela cidade. Às vezes penso em outros locais e tem um vínculo forte com a cidade. Sim, nossa Orla, nossa Redenção, nosso Germânia ali são lugares bem assim que me trazem paz, me trazem leveza, assim, que eu consigo pegar um livro, sentar e fazer uma leitura. Mas sabe que essa era a relação, era o link que eu ia fazer. Tu falou em Redenção, em Germânia, na Orla. Locais excelentes para ler. Gosta de ler? Amo ler. Ou tem aquela pessoa que lê porque tem que ler? Não, eu amo ler e como tudo na vida, né? Quando a gente começa a praticar e tem constância, aquilo vai se tornando um hábito. Sim. E a gente acaba criando gosto, né? É que nem tomar chimarrão, ninguém nasce gostando de tomar chimarrão, tu toma o primeiro, toma o segundo, tu diz, essa coisa meio amarga, mas depois se torna um hábito. Né? O chimarrão é algo que tu faz com que tu te reúna num grupo de pessoas, que vocês conversem. E o livro também, tu lê, tu aprende algo e depois tu quer transmitir para as outras pessoas. Fez tão bem para mim, então deixa eu indicar para outras pessoas, né? Então, sim, a leitura eu também gosto muito. Como
entrou o Dale Carnegie no teu caminho, na tua história? Na minha história em 2019, por incrível que pareça, eu não me comunicava assim como eu me comunico hoje. Eu era muito tímida, né? Tem relação com o Dale Carnegie também, foi uma pessoa muito tímida. Então, eu era muito tímida, eu já exercia liderança, né, nas empresas, e eu senti uma necessidade de me desenvolver para que eu conseguisse ter o melhor relacionamento com a minha equipe, que eu pudesse transmitir as minhas ideias de uma forma mais estruturada e clara, né, que a gente consiga também lidar com os desafios do dia a dia. Então, eu conheci um gestor, um administrador, que na época era o Marcelo Filipim, ele era o instrutor da Dale Carnegie e me encaminhou para a Dale Carnegie para fazer o treinamento. E para mim foi o auge, assim, foi onde eu decidi que eu não queria mais ser CLT, que eu queria ter o meu próprio negócio, que eu ia buscar uma autonomia, que eu ia buscar uma liberdade, né? Aprendi a me posicionar, né? Saber quando eu quero dizer não e quando eu não quero, quando eu preciso dizer não, né? A gente tem a tendência muito de se preocupar com a opinião das outras pessoas e agradar mais as outras pessoas do que nós mesmos. Mas então a Dale Carnegie entrou, né, em 2019 para eu me desenvolver. E foi quando eu vi assim, nossa, faz muita diferença na vida das pessoas. É muito bacana a transformação e os resultados que as pessoas que fazem o treinamento conseguem. Aí eu fui me identificando com o negócio também. E foi onde eu entrei na caminhada, né? Numa formação como instrutora. E estou até hoje. Que alegria. Me diz uma coisa, vamos iniciar então? Uhum. Vamos pensar, Kelly, quem foi Dale Carnegie? O que a gente pode, como background, como pano de fundo para quem está assistindo o Clube do Livro do programa Hora, o que a gente pode falar sobre o autor dessa obra que a gente vai estar iniciando o nosso clube? O que a gente pode falar, né? Assim, eu vim pensando como falar em Dale Carnegie para poder inspirar vocês, telespectadores, que a história dele é muito parecida com as de muitos de nós. Então, Dale Carnegie nasceu em 1888, na cidade de Missouri, nos Estados Unidos. Filho de uma família humilde, de camponeses. Então, Dale Carnegie trabalhou na fazenda, fazendo todas as lidas de quem é da fazenda, do campo, né? E quando ingressou, então, na fase de criança e adolescência na escola, era um menino muito tímido, tinha dificuldade de se comunicar, não ia bem nas matérias ali de matemática, enfim, então ele não se destacava dos demais colegas. Então ele começou a procurar, bom, o que eu faço para me destacar? E começou a ler. Então, com 18 anos ali, ele começou a estudar muito para fazer concursos de oratória e ele rodava em todos. Ele era literalmente, como ele escreve no livro, tinha muitos e muitos fracassos. Só que é como eu disse, né? O hábito, quando ele é constante, tu vai se desenvolvendo e vai melhorando. E foi isso que aconteceu com o Dale Carnegie. De tantos e tantos fracassos e ele não desistiu. E é isso que eu quero passar para vocês desde o início. Não desistam dos seus sonhos, né, dos seus objetivos, persistam. Dale Carnegie também persistiu. E aí ele foi passando nos concursos de oratória. E aí outros jovens, outros alunos começaram a pedir para ele dar esse treinamento. E Dale Carnegie começou a treinar também essas pessoas, e essas pessoas começaram a passar nos seus concursos também. Então foi que Dale Carnegie também começou a dar cursos de oratória, de como se expressar-se melhor, por correspondências. Então essa é uma história dele. Assim, a gente lembra no decorrer do livro que teve uma vez que uma empresa não queria pagar 5 centavos a hora para ele, né? E aí ele foi melhorando. Hoje ele ganha $2 por minuto, né? Fala no livro. Então, Dale Carnegie, ele foi uma pessoa que ele persistiu, né? Ele pesquisou muito, ele se doou, né, em pesquisar muitas biografias de como se expressar bem, como inspirar as pessoas, como cativar as pessoas. Para ele, a chave do sucesso está nas relações interpessoais, na forma como eu lido com o outro, na forma como eu trato o outro. Então, Dale Carnegie, além de ser hoje esse
essa pessoa que, né, faleceu ali em 1955, mas o treinamento traz ele vivo até hoje, a alma dele é viva, né? E muito dele, assim, que a gente pode dizer como uma qualidade é superação, né? Se não fosse a persistência, a superação dele, nós não teríamos o legado que tem hoje. Um grande exemplo, né? O grande exemplo. Quando a gente começa a pensar, né, Kelly, o processo dele de aprender por correspondência, se a gente fizer um link para os nossos dias, a gente conhece muitas pessoas que aprendem muito, que se formam, que são profissionais, que aprenderam na internet. Né? Eu me lembro, na minha adolescência, tinha uma série de cursos também por carta. Né? Hoje caiu muito em desuso isso, porque a internet ela substituiu, né, com telecursos e videoaulas, mas as pessoas hoje também, se quiserem focar, se realmente tiver um objetivo, se forem constantes, também conseguem se qualificar aprendendo a partir da internet, da mesma forma que o Dale Carnegie fez pela correspondência, né? Hoje a gente tem assim um avanço muito na era digital, né? Tanto que está aí aflorando o chat GPT, né? Só que na Dale Carnegie a gente tem muito a questão da prática, né? O próprio livro de Dale Carnegie fala do laboratório, da experiência, da troca, né? Não tem como tu tá olho no olho sentindo a energia, a emoção, né, o sentimento naquilo que tu tá falando, a forma como tu tá transmitindo. Então, nós temos sim o treinamentos online, mas o nosso forte ainda é o treinamento 100% presencial e 100% prático. A gente costuma dizer que a gente tem homens de negócios, né, falando dos seus negócios, trocando experiências e se desenvolvendo. Então, por mais que a gente tenha tecnologia, a gente ainda é muito adepto da experiência, do laboratório, da prática no dia a dia. Sim. De qualquer forma, está lá a pessoa realmente focar, né? A pessoa se propor, trazer como, eu quero atingir essa formação, eu quero trabalhar com tal área e realmente se determinar. No livro, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, ele tem uma estrutura lá desde o início dele. Até chegar na parte 1, ele tem bastante conteúdo, né? Quem acessar o livro, quem for comprar o livro, ou mesmo ler um e-book, a gente pode até mostrar a capa dele. Se você é um visitante mostra aí para o teu lado aí. Mostrar aqui. Se você é a Kelly trouxe o exemplar dela aqui para nós vermos. Se você visita livrarias, provavelmente você já viu na prateleira essa capa bem marcante do livro do Dale Carnegie. Eu quero devolver a obra para a Kelly. E, Kelly, vamos falar um pouquinho sobre o início, porque até chegar na parte 1 tem bastante conteúdo, né? Tem muito conteúdo, porque além de Dale Carnegie ter escrito o livro, ele quer trazer inicialmente assim, por que eu escrevi esse livro? O que esse livro vai te ajudar? Qual é a melhor forma de tu aproveitar, de tu degustar essa leitura, né? Porque muita gente assim não tem o hábito de ler. Sim. E se tu não tem uma sistemática para ler, tu não vai ter um aproveitamento, talvez tu leia 2, 3 páginas e não continue. Então ele dá dicas de como tu fazer uma boa leitura. Mas ele começa aqui, por 8 coisas que esse livro vai fazer por você. Então, o primeiro item, eu circulei alguns aqui que eu acho bem interessante, 4 deles, que são vários, mas 4 que eu penso que é interessante. 4 de 8, né? Isso, que ele vai te tirar da rotina mental, né? A leitura faz a gente pensar, a gente refletir, a gente olhar o que eu estou fazendo hoje, né? E o que essa leitura aqui pode me ajudar a mudar, né? Porque a intenção do livro também é nos mudar os nossos hábitos. Outro item que eu achei bem interessante aqui é aumentará a sua influência. Porque o que o livro traz, né? O livro, ao longo da leitura, ele vai trazer princípios que vão fazer com que a gente mude os nossos hábitos,
E através da mudança desses hábitos, a gente começa a ter novos comportamentos e melhores resultados. Só que como o treinamento, ele é mudança de comportamento, então eu mudo o meu ser. Então, por isso que eu vou influenciar mais pessoas. Eu vou mudar a minha forma de agir, a forma de tratar as pessoas. E com isso, eu me torno uma pessoa influente. Mas não influente porque fico influenciando e tendo milhões de seguidores, não. Porque se tu vê algo que eu estou fazendo que é positivo, né, que faz bem e que traz resultados, tu vai pensar, a Kelly faz isso, né? Então, eu vou querer fazer algo parecido para ter os mesmos resultados. Então, é nesse sentido da influência. Tem uma parte aqui que fala do ajudar a acabar com as queixas. Tem uma parte no livro que vai vir um princípio que é não critique, não condene, não se queixe. Logo já no primeiro capítulo, né? Que se tu quer tirar mel da abelha, não espante a abelha, né? É mais ou menos isso que depois eu leio. Mas é isso. Então, se eu quero ter as pessoas próximas a mim, né? Se eu quero ter um ambiente mais saudável, mais leve, então eu não critico, eu não me queixo, eu não fico julgando, né? Eu me coloco no lugar do outro antes de julgar. E por último, despertar o entusiasmo, né? Porque para Dale Carnegie, para nossa metodologia, o entusiasmo ele é fundamental. É o que faz tu acordar de manhã num dia chuvoso e ir em busca do teu propósito. Né? É o que te tira, assim, diz, não, independente das circunstâncias, eu vou fazer o que tiver que fazer, na hora que eu tiver que fazer. Então, esse é um entusiasmo. E as pessoas gostam de se relacionar com pessoas que emanam entusiasmo, né? Sim. Pessoas que passam uma energia boa. Aliás, no capítulo 1 ele fala sobre isso, né? Pessoas que têm essa postura positiva. Depois dessas 8 coisas que o livro faria para você, o que vem depois, Kelly? Eu até queria ver, se tu me permite, só dar uma evidência, né? Porque a leitura toda do Dale Carnegie, ele traz evidências, né? E o nosso treinamento, ele é prático com evidências do dia a dia. E uma evidência, né, da questão do entusiasmo, só para te dizer também a minha evidência, eu fiz uma entrevista entre 2, 3 candidatos, e a pessoa escolhida foi justamente uma que a empresa me falou o seguinte: eu fiquei com aquele candidato porque ele tinha mais entusiasmo, né? Só quis fazer um alerta de que entusiasmo, sim, né, te coloca para lugares assim que de crescimento, né, de altiveza, assim. Então, sim. Por isso que Dale Carnegie traz muito a questão do entusiasmo. Se for pensar numa equipe, né, tu precisa, principalmente na área comercial, né, mas em todas as outras áreas técnicas, se tu trabalha com uma pessoa que tem uma energia alta, proatividade, ela está focada em resultado, uma pessoa entusiástica. Que essa pessoa trabalhando contigo, né? Com certeza, a gente quer pra gente essa pessoa, assim, né, na nossa equipe. Muito bom. Exato. Depois das 8 coisas que o livro faria para você, propriamente começa a apresentação. Me fala um pouquinho sobre a estrutura do livro. Ele tem, por exemplo, assim, a parte 1, que é dividida em capítulos, né? Isso. Hoje a gente vai ver o capítulo 1, né, que tem o tema, né, se quer tirar mel, não espante a colmeia, né? Isso. Esse aí é o título do primeiro capítulo que a gente vai abordar hoje. Mas na parte 1, depois tem mais 4 capítulos, e assim o livro é dividido. Ele vem dividido por partes, né? Ele começa ali com uma parte que é técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. A parte 1. Isso, e dentro dessa parte 1 a gente tem 3 capítulos, né? Depois começam ali a como a gente influenciar as pessoas, né? Como fazer com que elas comprem as tuas ideias, que elas tenham confiança no que tu está dizendo, como que tu te torna uma pessoa com mais credibilidade. Então aí vem a parte 2 com mais 6 capítulos. Ótimo. Depois a gente tem a parte 3, que complementa, né, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo, que vem com mais 12 capítulos. Sim, uma parte mais extensa. Isso, e por fim vem muito uma questão de gestão emocional, né, como a gente agir no dia a dia, frente aos desafios, nos momentos de ansiedade, de estresse, e daí vem com mais 9 capítulos. Que é a parte 4, que é a parte final. 4, a parte final.
especificamente, esse episódio a gente vai tratar da parte 1, o capítulo 1. No próximo encontro, a parte 2, o capítulo 2 e 3 da parte 1. Mas antes de iniciar a parte 1, o que traz o livro para nós? Tem o prefácio, né? Ele tem o prefácio, que fala um pouco da história de Dale Carnegie, né? Sim. Depois aqui, deixa eu folhear, né? Porque ótimo. A gente não decora. Vem como que esse livro foi escrito e por que ele foi escrito. Sim. Depois tem 9 maneiras de tu aproveitar melhor a leitura. E aí, em seguida, já vem o capítulo 1, né? A parte 1 e o capítulo 1. Isso. Sim. Essas 9 maneiras que ele traz são, se você adquirir o livro, for ler ou achar um e-book ou até um audiolivro, são dicas não especificamente para você ler o livro do Dale Carnegie, para você ler qualquer livro. É bem interessante a maneira que ele aborda. Vamos entrar já na parte 1, no capítulo 1, o que tu acha? Ou tu quer trazer mais alguma coisa para nós? A gente pode entrar no capítulo 1, só vou salientar por que esse livro foi escrito, muito né? Bom. Então, na verdade, Dale Carnegie já atuava em treinamentos há 20 anos. Sim. E ele foi, então, estudando todas as pessoas que passaram pelos treinamentos, pesquisando muito, e ele viu a necessidade de ter um manual para o treinamento dele. Então, esse livro, na verdade, inicialmente foi um manual para os treinamentos. Ele fala até que iniciou como uma palestra. Isso, exatamente. Depois virou um curso, né? Foi aumentando até virar esse livro que é um best-seller. Na verdade, aqui o livro todo vai trazer esse laboratório que eu comento contigo, né? Essas experiências. E por que ele escreveu o livro? Ele viu que as pessoas carecem de saber como lidar com as pessoas, né? Existem pesquisas, inclusive, que dizem assim, 15% do meu sucesso está ligado ao meu diploma. 85% está na forma como eu lido com as pessoas, né? Então, por isso que eu trabalho com recrutamento e com empresas, eu vejo direto, por isso que tem aquela frase assim, contrata-se pelo diploma e demite-se pelo comportamento. Então, assim... cada vez mais a gente trabalha para que os gestores, para que as pessoas entendam o quanto é importante saber lidar com as pessoas, se colocar no lugar delas. Então, por isso que Dale Carnegie escreve esse livro, para que as pessoas tenham, né, possibilidade, oportunidade de entender como que eu posso me tornar uma pessoa melhor, como que eu posso ter sucesso através das minhas relações interpessoais, né, como que eu influencio as pessoas para o meu modo de pensar, como que eu influencio, inclusive, as pessoas a melhorarem nos seus ambientes, né, na sociedade, no seu trabalho. Por isso que diz, líderes formam novos líderes. Então, na verdade, esse livro foi muito escrito para isso, para que as pessoas tenham possibilidade de ler e se desenvolver. Autoconhecimento, né? Autodesenvolvimento. Então, a gente vai entrar agora na parte 1 do capítulo 1. Mas antes disso, um pequeno break, porque a gente já falou bastante, né? Mas a Kelly, é claro, eu só estou aqui mediando. A gente vai tomar uma aguinha, enquanto isso, o nosso primeiro bloco comercial. Você está assistindo o programa A Hora. Já voltamos. Faça do leão um sorrisão. Doe seu imposto de renda para a Kinder através do Fun Criança. O seu apoio vai render muitos sorrisos de bebês, crianças e adolescentes especiais. Acesse kinder.org.br ou ligue 51 33 54 4700 e saiba mais. As crianças da Kinder contam com você. Programa Hora? Eu gosto. A rede mundial de computadores traz muito conhecimento e conexão aos usuários. Por sua vez, existe uma preocupação crescente com a segurança dos seus dados e as informações estratégicas do seu negócio. A GoFix é empresa especializada em cibersegurança e suporte de tecnologia. Entre em contato e conte com a GoFix.
Aqui é o Vitor Pio, vocalista da banda Virtualidades. Acabamos de lançar o nosso clipe do single Aquele Azul. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook é @banda Virtualidades. No YouTube é só colocar ali Aquele Azul, que você encontra a nossa música lá. Espero que todos curtam e sigam a gente aí para continuar acompanhando o nosso trabalho. Feito, um abraço a todos. E do papel não vai sair. Queria ter visto a minha cara naquela cor e numa vitrola antiga voz. O programa Hora está de volta. Você está conectado, web espectador, no Clube do Livro do programa Hora. Como nós vimos no primeiro bloco, abordando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E nós estamos com Kelly Magnus, que está aqui nos auxiliando no nosso primeiro episódio do Clube do Livro. Nós estamos agora entrando no capítulo 1. Se quer tirar mel, não espante a colmeia. Do que o Dale Carnegie estava falando, Kelly? Então, Thiago, o que Dale Carnegie está, né, trazendo com essa analogia, com essa frase? Se quer tirar mel, não espante a colmeia. Então, ao longo desse capítulo 1, o que Dale Carnegie faz? Dale Carnegie traz várias evidências de pessoas da história da época, né, lá da época de 1931. Então, ele cita Al Capone, Theodore Roosevelt. O que ele traz de comum? Eram pessoas que, na época, se nós fôssemos analisar hoje, não seriam pessoas referências, tá? Seriam pessoas com, como é que eu posso te dizer, com histórias que não seriam agradáveis para o público, assim, que teriam atitudes não muito boas. Mas o que ele faz? Ele traz a história e ele reforça. Não critique a pessoa, né? Não julgue a pessoa, e sim se coloque no lugar dela. Né? E se for analisar, fazendo a leitura aqui, nenhum deles admitia a forma como se via negativamente eles. Eles não se sentiam culpados pelas suas situações. Então, por exemplo, Al Capone, né, matou não sei quantas pessoas, mas se perguntasse para ele, não, ele se defendeu. Então, o que ele traz? Não critique o Al Capone, vejam o que há por trás daquela atitude. Mas o mais forte que ele evidenciou nesse capítulo está aqui na página 48, né, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nessa edição, na página 48, ele traz um texto que é o Pai Perdoa. Né? É muito bonito esse texto. Oriento que leiam, né, com atenção, uma ou duas vezes, essa história aqui que vai da página 48 a 50, o Pai Perdoa. Na realidade, essa história ele leu num jornal, uma coisa assim, ou numa revista, não me lembro como fala no livro, e traz para dentro do livro na íntegra esse artigo, né? Exatamente. Aí até vou falar um pouquinho do artigo para dizer assim, o que quer dizer a frase, né? Se quer tirar mel, não espante a colmeia. Esse pai, nessa história, ele sempre estava com uma grande maioria dos pais, né? Na correria, sem tempo. Então, se o filho derramasse algo na mesa, ele reclamava. Se o filho sujasse os tênis, ele xingava. Se o filho comesse algo, né, e mastigasse de boca aberta, ele falava. Então tem uma hora aqui que ele tá lendo um jornal, o filho vai e interrompe, né, para dar um abraço, e ele fica brabo porque o filho interrompe. Então ele começa a refletir
nossa, mas eu tenho pouco tempo com meu filho e todas as ações que ele faz, eu critico, eu julgo, eu reclamo. E é isso que quer dizer, né? Não espante. Então o que ele estava fazendo com essa atitude? Afastando o filho. Como é que tu vai querer que as pessoas fiquem próximas a ti se tu julga, se tu condena, se tu não se coloca no lugar dela, se tu não escuta, né? Nós temos um princípio muito forte em Dale Carnegie que é seja um bom ouvinte. Comunicar não é só falar. Comunicar é eu escutar o que o outro está falando, o que tem por trás da história das outras pessoas. Por que em determinadas situações elas agem daquela forma? Então, nesse capítulo traz essa história desse livro que julgava, criticava, condenava todas as atitudes do filho, só que ele acorda, graças a Deus ele acorda, né? Tu sabe, Kelly, que quando eu já tinha lido o livro, tempo atrás, meu amigo Thiago Nunes tinha me passado o livro para ler, como referência, ele me emprestou o livro, e agora, para fazer o programa, eu comecei a reler. Mas via um e-book, né? Que na verdade a minha edição era emprestada, agora eu vou comprar uma. Porque realmente o livro é sensacional. Sabes que quando eu reli, a gente sabe que os nossos momentos são importantes na nossa cognição. Eu me emocionei quando eu li esse artigo dentro do livro, do capítulo, porque, infelizmente, a vida corrida, ela nos leva a ser igual aquele pai, às vezes. Né? O livro fala que ele chegou do serviço, viu o menino com um tênis sujo, brincando com os amiguinhos, ralhou e entrou e mandou o guri entrar na frente. Às vezes a gente, pai, faz isso. Né? Sendo que não estava naquela hora de chegar do serviço, era para abraçar o filho, para estar juntos com o filho, para matar a saudade, e não fazíamos isso. E ele se tocou, né, sobre isso, porque o cerne do capítulo 1, ele começa a abordar que a crítica, ela não gera uma mudança duradoura. Ela pode até ter uma mudança imediata, mas não uma mudança duradoura. O Dale Carnegie fazendo nesse primeiro capítulo, né? Exatamente, tem todo sentido isso que tu está nos trazendo, porque a crítica geralmente, né, e quase sempre, ela traz ressentimentos. E o que acontece quando eu me torno uma pessoa ressentida? Eu não mudo, né? Eu mais tento me defender e aí fico remoendo aquilo dentro de mim. Sim. E não vou mudar. Agora, tu imagina se for o contrário, ao invés de eu criticar, eu me colocar no lugar do outro, né? Eu me aproximar, né? Ao invés de eu dizer assim, fulano, né, que acontece aqui com o filho, tu deixou o alimento cair. Não, que tu diga assim, vamos cuidar, né? Vamos... ou então não dá bola naquilo ali, né? Toma, continua se divertindo, curte o momento, né? Dale Carnegie traz muito essa questão do hoje, do viver o hoje, né? Do controlar as emoções para que a gente não perca a essência dos momentos. E isso é o que acontece no nosso dia a dia, né? Nós somos muito reativos, principalmente em casa, com os mais próximos. E outra questão hoje é o celular, né? Quanto tempo se perde no celular, e isso a gente vê muito dentro dos treinamentos. Inclusive, a questão do celular está muito dentro dos objetivos e metas dos empresários quando eles chegam na instrução. Organizar o seu tempo, fazer a gestão do tempo, sair um pouco do celular, ter mais tempo para sua família, mais tempo para o seu planejamento estratégico, mais tempo para observar as pessoas, para conversar. Então, é isso que Dale Carnegie traz nesse primeiro capítulo. O quanto a gente ganha quando se doa para as pessoas e se torna verdadeiramente interessada nelas, né? Empatia. Empatia, completamente. Hoje eu estava num treinamento na empresa, né? E aí, a certo momento, a treinadora falou de algo muito interessante. Ela falou bem assim, que às vezes, hoje, a pessoa está ali contigo e ela está com o celular na mão e diz, às vezes, até para ti assim, ó, não, pode falar que eu tô te ouvindo. Como é que tu te sente quando isso acontece?
na realidade, ele não está ouvindo, né? Ele não está nem aí para ti, ele né? Está assim. escutando só ali, ele está falando ainda, mas a pessoa fica dividida, não consegue se focar, né? Sabes que tem um momento no livro, lá como tu falou, esse primeiro capítulo, ele vem trazendo evidências. Não sei se tu recordas, ele fala sobre Lincoln, ele fala que certa situação lá, obrigado, Claudião, certo momento lá, Lincoln, uma pessoa fez algo que ele não gostou e ele fez, como forma de crítica, ele satirizou aquela pessoa. Ele fez uma sátira, né? Só que o resultado realmente não foi bom. Até o livro fala lá, né, que o cara ficou tão ofendido que propôs um duelo, né, naquele tempo. Sim. Ia ter que duelar com ele mandou escolher. E o cara ficou tão furioso, escolhe a arma que a gente... Né, tu vê como a crítica, ela costuma ser destrutiva, né? Ela pode ter até um nível de construção, mas ele é tacanho, é pequeno. Ali na frente ele não vai ter um bom resultado, né? Lincoln aprendeu e parou de criticar. Até o livro fala sobre outros presidentes que tinham tanto orgulho do que Lincoln tinha desenvolvido ao longo da vida dele, evoluído, o tipo de pessoa que ele se tornou, abandonando esse proceder de crítica e sim avaliando situações, agregando pessoas, né? Até o livro fala que o velho Lincoln teve uma batalha lá, e aí ele pegou e ficou furioso, porque tinha mandado uma estratégia, e aí o cara pegou e fez outra, o resultado foi ruim, e aí quando ele foi ver o cara, ele pensou, bom, eu não estava lá na linha de frente, eu não sei por que ele decidiu isso. Empatia, né? Exatamente, essa parte do livro, que é esse duelo, né? Na verdade, o duelo foi gerado por tantas críticas que ele fez, né? E aí, quando eles vão para o duelo, que vem lá um padrinho e diz, não, cessa isso, é onde ele retrocede, né? Vê ali o gesto de empatia de quem encerrou com o duelo, e ele volta e ele muda depois disso, né? Então, assim, todos falam numa crítica construtiva, mas a crítica nunca é construtiva. Então é melhor que a gente tenha, e a gente tem dentro do treinamento, técnicas de feedback. E o feedback, ele começa com um elogio, né? Quantas vezes a gente ouve os colaboradores dizendo assim, eu faço o mês todo coisas certas e na primeira vez que eu faço algo errado, aí vem e me critica. Assim é dentro de casa também, né? O teu filho faz tudo para te agradar, o teu esposo, o teu cônjuge, enfim. E aí na primeira questão, assim, que às vezes é simples, que a gente nem deve dar muita atenção, muita ênfase para aquilo, a gente acaba colocando tudo a perder, né? E é uma pessoa reativa. Então, esse capítulo traz muito assim, será que eu faria tão bem quanto o outro? Sim. Me coloco no lugar dele para ver por que ele agiu daquela forma, né? Então, realmente, assim, esse capítulo número 1, e ele trata das relações interpessoais justamente para isso, para ver de que forma eu tô também deixando meu legado, a marca que eu tô deixando nos lugares que eu passo, o que eu tô fazendo, né, do meu dia a dia, para as pessoas, deixando nas pessoas. Tem um momento no livro que tem uma outra evidência que vai na esteira do que tu está trazendo, fala de Mark Twain. Mark Twain, ele foi o escritor do Tom Sawyer, né, e outros contos. Ele é um grande romancista, né? Um dos romances dele é considerado o maior romance norte-americano, né? E o que é interessante, ele era um cara, para a época, extremamente inclusivo e foi um entusiasta anti-racismo lá atrás, né, onde ainda não se abordava tanto essa questão, Mark Twain, mas fala
no livro traz que ele, pessoalmente, ele era alguém que, quando alguém errava com ele ou falhava, ele ficava enfurecido, né? E às vezes, tomado de ira, ele escrevia muito bem, ele escrevia cartas extremamente chateado com a pessoa, bravo, falava um monte de coisa, assim, argumentando pesado, e dava para a esposa postar. E aí o que a esposa fazia? Não mandava as cartas. Não, muito engraçado essa legal, parte, né? Da leitura, né? Porque ele realmente ele tinha essa fúria, essa vontade tremenda de ir lá e, né, falar algo, escrevia essas cartas e a esposa não entregava, né? Então... Que clareza, né? Que clareza da parte da esposa, né? Sim, tipo porque... assim, talvez ela pense assim, ó, primeiro, talvez ele não é assim, né? Segundo, talvez ele é um escritor, as pessoas conhecem a arte dele, ele tá fora de si, né? Não, e na verdade o que ela, como esposa dele, conhecendo ele muito bem, deveria pensar, imagino eu, assim, não, esse é um desabafo dele, mas que fique só para ele, né? Porque imagina se essas cartas tivessem chegado às pessoas, o quanto de coisas ruins que poderiam ter acontecido naquela época, até guerras. Sim, na realidade tem um trecho que acho que o próprio Dale Carnegie traz, que ele mandou uma carta e disse, assim, ó, tu quer morrer? Já pensou, Cláudia? O cara era furioso. Tu quer morrer? Então, tipo assim, uma ameaça, né? Aí a esposa ali, não é ele, peraí. E não mandava as cartas, né? Então... Aí, quando a gente pensou nesse projeto, lembra que a gente falou sobre como que a gente pode pegar e aplicar de maneira prática os ensinamentos que esse livro traz, né? Às vezes, a gente também tem que ser aquela pessoa a abrandar, amainar alguma discussão, né? Não é aquela pessoa que põe lenha. Né? O colega de trabalho está falando do outro, está bravo com o outro, é mesmo, é a segunda vez que ele faz isso contigo. Poxa, só vai colocar mais fogo, né? Então, às vezes, será que não é bom a gente pegar e fazer um outro caminho? Ser como a esposa do Mark Twain. Talvez se ela tivesse mandado essas cartas, ele não tivesse visto as obras dele serem tão expressivas, né? E realmente, né, Tiago, trazendo para hoje, né, para os dias de hoje, e tá ali nas instruções de Dale Carnegie de como aproveitar melhor essa leitura. Sim. A gente vai ver que ao longo do livro vão vir vários princípios, né? Vai vir a parte de relações interpessoais, vai vir a parte de influenciar as pessoas, de gestão emocional. Uma das orientações dele é assim, bom, eu vou ler, eu vou internalizar esses princípios, né? Como eu vou praticar isso no meu dia a dia, e eu vou anotar, né? Anotar as situações em que eu vivi mais o princípio, aonde eu deveria ter vivenciado mais, onde é que eu posso mudar daqui para frente, onde é que aqui ficou uma lacuna, né? E isso faz com que tu depois reflita sobre os teus gestos. Então, isso a gente vê durante o treinamento, né? A gente tem um livrinho de ouro que são os 30 princípios de Dale Carnegie sintetizados num livrinho bem pequenininho de bolso, que a gente chama. Então, no dia a dia, a gente abre aquele livretinho e diz assim, qual é o princípio que vai me apoiar no dia de hoje? Então, exatamente, se a gente conseguir, no nosso dia a dia, né, ser pessoas mais empáticas, ser pessoas mais, assim, ouvintes, quanta coisa a gente aprende escutando as pessoas, né? Quanto a gente conhece das pessoas escutando elas. Então, se a gente puder ser melhor ouvinte, se colocar no lugar dos outros, ao invés de criticar, dar uma palavra de incentivo, porque assim, se tu critica, será que tu tem realmente uma maneira melhor de fazer aquilo que foi feito? Né? Então, a gente tem que refletir sobre as situações, né? Por que aquela pessoa agiu daquele jeito? Também tem um princípio de Dale Carnegie que é o sorria. Né? Quanta coisa a gente quebra nos ambientes quando a gente sorri. Sorrir para dentro da gente também, né? Sorrir para a alma, sorrir para as situações, porque a gente acabou de passar por um momento muito conturbado que foi a pandemia. Sim. Então, a gente tem muito essa questão assim, estamos gratos porque estamos aqui. Né? Então, que a gente consiga se tornar pessoas mais entusiastas, mais otimistas,
mais ações positivas, né? O capítulo 1, inclusive, ele encerra com essa frase, né? Ali diz muito que o Dale Carnegie é ação, né? Tem uma parte aqui que diz que agora eu até achei que era final do capítulo 1, mas não é, mas tem uma parte que diz que Dale Carnegie é ação. É tu aprender os princípios e colocá-los em ação. E aí, por isso que eu falei lá no início, né? Na questão de se desenvolver, melhorar os comportamentos, agir, né, de forma congruente, que os resultados virão na vida pessoal e na vida profissional. Na realidade, tem uma parte ali do capítulo 1, onde ele pergunta, né, tu quer mudar alguém? Começa mudando contigo mesmo, mude a si mesmo, né? E aí, quando tu fala sobre o sorrir, não criticar, que ele traz nesse primeiro capítulo, tem um outro exemplo que é sensacional, porque às vezes a gente tende, até eu falar uma frase que já é no segundo capítulo, mas que me chama bastante atenção, a gente tende a pensar muito em nós mesmos, né? Nas nossas situações, no nosso momento, o que seria melhor no meu caso. Mas esse a gente vai abordar no próximo capítulo. Mas olha o que aconteceu lá no capítulo 1, tem um exemplo, uma outra evidência, que é sensacional. Era um piloto Hover, nome, né? O cara fazia manobras, e o cara que fazia isso naquele tempo, ele não era funcionário de uma empresa, ele tinha um avião e ganhava vida fazendo essas manobras. E aí o livro fala que um mecânico que daria manutenção no avião errou o combustível que colocou no avião. E aí, somente pela perícia do piloto, ele conseguiu sobreviver quando aquele combustível errado começou a influenciar diretamente no motor do avião, e ele conseguiu sobreviver, mas destruiu o avião. Destruiu o avião, sobreviveu, mas destruiu. O mecânico, vendo o que tinha acontecido e lembrando que ele tinha abastecido errado, por isso falhou, se desesperou lá no hangar, né? Tipo assim, ele vai me matar, vai mandar me prender, vai acabar com a minha carreira. Aí o Hoover chegou no mecânico, tocou no ombro dele e falou assim, amanhã eu quero que tu abasteça o meu F-51, que era outro avião dele. Imagina. O cara esperando ser trucidado por ele. Ele pegou, pensou, né? Então, assim, amanhã tem uma outra oportunidade de fazer certo, né? Bola para frente. Como é bom quando alguém faz isso com a gente, né? Tiago, quando eu li a primeira vez essa parte do livro, né, que aí o mecânico errou na questão do combustível e poderia ter acontecido uma tragédia. Sim. E a primeira coisa que me veio na cabeça e que vai vir na cabeça de todo mundo, esse cara tá demitido na hora, né? E eu acredito que aconteceria isso sim nos dias de hoje, né? Mas aí, por que vem isso propositalmente no livro? O quanto que ele se colocou no lugar da outra pessoa e o quanto que ele deu de oportunidade de mudança dessa outra pessoa, né? Quando ele permite que ele abasteça de novo. Então, o próprio livro diz, esse cara vai ser grato, vai fazer de tudo para nunca mais errar, vai se desenvolver, vai criar mais confiança na sua gestão, mais credibilidade com a gestão, mais sintonia. Então, assim, o que é esse gesto desse piloto trouxe? Sintonia, conexão, parceria. E é isso que está faltando nas empresas hoje em dia, né? Porque, como eu disse, lendo esse capítulo, a primeira coisa que passa na cabeça da gente vai ser demitido? Então, aqui é empatia ao extremo, inclusive, né? Claro. O mecânico aprendeu, né? Aprendeu a lição. Aprendeu a lição. E tratamento de choque. Tu tinha falado para nós de um ponto alto desse capítulo, que era o artigo, né, o pai esquece, se não me engano. O pai perdoa. O pai perdoa, isso. Né? Eu traduzi literalmente, assim, né? O pai perdoa, né? E lá tu falava sobre esse pai que conseguiu perceber que ele olhava
com olhos de crítica Sim. para o filho, para todas as atitudes. Quando leio isso, eu lembro que a gente tem que desconstruir um hábito que a nossa sociedade ela vem nos marcando, nos imputando, que é o hábito de encontrar falha, o hábito de encontrar falta no outro. Uma lupa que às vezes a gente carrega no bolso. Ele fez tal coisa. Ele agiu assim. É que a gente tem uma tendência a sempre olhar para o outro e buscar realmente essas falhas, né? Sim. No sentido assim, não que quem faça o treinamento não haja dessa forma, não. A gente também é humano, a gente falha. Mas quem não teve essa experiência, sim, tem esse hábito de procurar uma falha, ou se justificar, ou as redes sociais, né? Quanta coisa a gente vê nas redes sociais das pessoas colocando para fora aquilo que sente, ou a pior forma às vezes, né, cara? É a pior forma. Então coloca para fora o que sente, ou então critica escancaradamente nas redes sociais, que é o que mais a gente vê, ou daqui a pouco mostra uma realidade que não é aquela, né? Porque como a gente vê todo mundo muito feliz nas redes sociais, né? Então, realmente, assim, esse hábito da gente olhar para o outro de uma forma mais crítica, mais julgando, tentando buscar um erro ali para se justificar, a gente tem muito que olhar para nós, né? Tem até uma frase que diz que quando eu procuro muita falha na outra pessoa, o que isso está dizendo sobre quem eu sou? Sim. Então, né? Por que eu julgo muito? Então, o que isso reflete sobre a pessoa que eu sou? Então, se eu me transformo, se eu me desenvolvo, se eu crio essa empatia, eu já não vou mais julgar, eu já não vou mais criticar. Eu vou tentar pensar de uma forma diferente e influenciar positivamente as pessoas, né? Lá no artigo, quando o pai percebeu que na realidade ele não costumava olhar o filho, que era uma criança no artigo, né? Ele costumava olhar o filho não como um filho, mas sim como um homem, né? No sentido de cobrava, a régua estava alta para aquele menino, de certa forma. Mas aquele beijo de boa noite, depois do pai lá lendo o jornal, foi ralhar, aí ele olhou bravo para o menino, né? O menino foi lá e deu um boa noite, pai. Né? Aí ele, depois, no fim, o artigo no livro traz, né? O pai chegou à noite, né? Eu já estou dando um spoiler. Ele já está dando um spoiler aqui para vocês do que vai acontecer, né? Spoiler forte. O pai chega à noite, essa reflexão toda o pai faz à noite à beira da cama, o filho dormindo, e ele começa a falar tudo, né? Eu fiz isso, eu ralei, tu estava brincando, te xinguei. Aí ele disse que fez um pacto de ver o filho como um filho, não como um homem. O que eu trago para o meu caso? Às vezes a gente também tem que fazer um pacto de olhar as pessoas de uma outra forma, né? Se comprometer um pouco com isso. Dale Carnegie traz esse capítulo que se a gente condenar menos as pessoas e entender mais as pessoas, né? Se preocupar em pensar por que elas agem daquela forma, né? Aí ele fala assim: quanto mais entendimento, menos crítica. Tiago, que bom que tu trouxe essa questão da crítica e do julgamento. Quando eu tive a minha primeira experiência com o princípio número 1 de Dale Carnegie, que é não critique, não condene, não se queixe, eu fiquei pensando assim, imagina eu, tá? Eu nunca mais condenar, eu nunca mais criticar, eu nunca mais julgar. Quanta coisa isso vai me resolver no meu dia a dia? Quanto peso nas minhas costas vai tirar no meu dia a dia? Quanto mais eu vou me aproximar e quanto melhor vão ficar as minhas relações se eu não julgar, se eu não criticar, se eu não condenar. Então eu fiquei pensando assim, se eu não critico, se eu não condeno e se eu não me queixo, olha, eu acho que resolve 99% dos nossos problemas.
né? Gera empatia, né? Gera empatia. E é justamente aqui o que traz, né? Olha só essa frase aqui, ó. Se próprio Deus, né, o Senhor não se propõe a julgar o homem até o final dos seus dias, por que nós, eu e tu, faríamos isso? Se próprio Deus não condena e não julga, por que eu, Kelly, por que tu, Tiago, vai, né, ter esse tipo de atitude? Então... É legal essa abordagem dele, porque assim, ó, pensando na Bíblia, a Bíblia fala que Deus é o epítome do poder. Deus é o epítome da sabedoria. Deus é o epítome da justiça, ou seja, não tem quem seja mais poderoso, mais sábio, mais justo, mas fala que Deus é amor. Ele podia dizer, Deus é força. É também, mas ele escolhe ser amor. E nesse capítulo tem uma frase, quando a gente pensa no outro, que me impactou. Ele fala assim, em determinado momento do capítulo 1, entender é perdoar. Se a gente entende o outro, se a gente olha, por que o cara fez isso? Tu perdoa, né? Talvez teve um dia difícil, né? Foi o que ele aprendeu na vida dele, né? A gente perdoa. Quando tu chega, né, nesse nível de maturidade que é perdoar, né? Independente da situação, perdoar. O que isso traz para ti, né? Para ti como ser, para mim o perdão ele te permite viver tudo que tu tem para viver e tu tira esse ressentimento das tuas costas, né? E Dale Carnegie, ao longo dessa leitura, e tem um outro livro que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que é um livro sensacional, né, para ler para questões de ansiedade, de gestão do estresse. Também naquele livro traz um princípio que é o reze, né? Então, assim, não entrando na questão da Bíblia, porque não é o nosso propósito aqui, mas sim, Deus é amor também. E o próprio capítulo todo, né, os 31 capítulos de Provérbios fala, né, que o homem seja mais escuta do que fala. Sim. Que é o que o Dale Carnegie traz no princípio 7 dele. Seja um bom ouvinte. Então, olha como tem ligação, né, nessa questão de amor, de ser um bom ouvinte, de empatia, tá tudo muito interligado. Então, esse pai perdoa é isso, né? E que bom que ele conseguiu enxergar que o filho é o filho, não é o homem. E que vai dar tempo ainda, né? E que vai dar tempo, sim, dele criar esse filho com todo esse amor, né? Com toda essa atenção. E eu vou te dizer, por experiência própria, né? Eu gosto de trazer evidências, e essa evidência minha, eu que tenho uma filha de 16 anos, né? A Giovana, eu vi que muitas das questões que aconteciam no nosso relacionamento é porque eu não escutava ela. Ela ficava lá no celular, eu disse, bom, ela tá lá, deixa ela lá. Então eu comecei a me aproximar dela, a escutar ela, porque a adolescência traz muito, né, das novas descobertas, das ansiedades, assim. Então, quando eu comecei a escutá-la e dar atenção e colocar ela como prioridade, assim, me colocar no lugar dela, acabaram-se os problemas. Que legal. É interessante isso, né? A gente tentar... Tem algumas frases nesse sentido, né? Calçar o sapato, né? Não, é claro, a gente não tem um estado de... A gente não consegue ser bom o tempo todo, perdoador o tempo todo, a gente não conseguiu chegar nesse estágio ainda. Mas olharmos para isso já ajuda bastante. A gente está indo agora, meu web espectador, para o último intervalo e voltamos para as considerações finais desse primeiro capítulo do nosso encontro, do nosso primeiro encontro no Clube do Livro do programa A Hora. Um breakzinho e já voltamos. Você está assistindo o programa A Hora. Já voltamos. Solidariedade.
colaboração. União. Caminhar junto. Você pode participar. Colabore com a Associação 1+1. Comemorar nos une. Comemorar nos lembra quem somos. Cada momento com quem amamos é realmente especial. Vem fazer seu evento conosco. Solicite orçamento. P-Record sonoriza. Tudo para seu evento. Juninho Tonelada, eu quero mandar um salve para todo mundo que está acompanhando o programa A Hora de Thiago Marques. Quero desejar para ele muito sucesso, que ele nessa empreitada aí nova. Vou falar um pouco de mim, meu nome, né? Juninho Tonelada. Eu sou músico há mais de 20 anos, tive banda desde os anos 90, toquei em vários projetos. Ano passado gravei o meu álbum Invasão Alienígena. Peço para vocês ir lá no Spotify, deixar um likezinho lá, um coraçãozinho, ouvir as músicas lá, compartilhar, fazer toda aquela parada lá de, né, internet. Tô gravando meu segundo álbum agora e, né, quero aí tá mandando um abraço e dizer que eu tô acompanhando também, pode crer, e era isso, e tchau. O programa A Hora está de volta. Último bloco do Clube do Livro, do programa A Hora. Eu quero te lembrar que quando você anuncia o nosso projeto, ao longo de todo mês, todos os conteúdos que nós trazemos para você, a sua empresa vai estar presente ali, o seu anúncio vai estar presente. Nós vamos estar trazendo sempre, a cada mês, novos artistas que querem fazer parte do WhatsApp, que é onde o artista mostra a sua arte, suas redes e conversa com você, web espectador, que é a parte importante de tudo isso. Tudo isso aqui só existe por causa que você está aí. Só para você, web espectador. É isso aí. Quero lembrar que todos os anúncios são veiculados aqui no programa A Hora, Clube do Livro, ou nos nossos produtos. Você pode escolher 3 entidades para um percentual desse anúncio estar gerando uma reserva para essas entidades. A saber, a Kinder, o Asilo Padre Cacique e a Associação 1+1. Nós estamos indo para o último bloco, no último bloco do Clube do Livro, do programa Hora, com
Kelly Magnus. Kelly Magnus, me diga uma coisa, o que a gente pode trazer como considerações finais desse primeiro capítulo da parte 1 do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Tiago, né? É um prazer poder ter estado aqui hoje com vocês, falando dessa leitura, dessa biografia, que é um best-seller no mundo todo, já vendeu mais de 50 milhões de cópias. E o que a gente pode trazer desse primeiro capítulo? Se quer tirar mel, não espante a colmeia. Então, se nós queremos ter melhores relacionamentos, melhor sucesso na vida pessoal e profissional, e eu falo sucesso não como algo financeiro, e sim que eu consiga alcançar, né, os meus objetivos, as minhas metas, o meu propósito, como a gente fala muito da questão do propósito, é fundamental, né, que a gente se desenvolva, melhore os nossos hábitos, que a gente tenha novos comportamentos, mas neste primeiro capítulo que a gente olhe para o outro, que a gente respeite o outro, que a gente se interesse verdadeiramente pelas pessoas, né? A gente não fala aqui de manipulação, a gente fala de se interessar pelas pessoas. E quando a gente começa a se interessar pelas pessoas, a entender o que há por trás do Tiago, né? O que há por trás da Kelly, o que fez nós chegarmos até aqui, as nossas lutas, os nossos obstáculos, a gente começa a compreender melhor quem são as pessoas. Então, esse capítulo basicamente é isso. É que a gente consiga perceber o que há de melhor no outro e que antes de a gente julgar as pessoas, que a gente julgue a nós mesmos e nos modifique a nós mesmos em primeiro. Então, antes de eu querer mudar alguém, eu tenho que mudar a mim mesma, né? Sim. Então, eu acredito, né, que esse fechamento para essa primeira parte, para esse primeiro capítulo seria isso. Se colocar no lugar do outro e criticar menos, julgar menos e se queixar menos. Que a gente vai viver uma vida muito mais equilibrada, né, muito mais em paz, muito mais leve, com decisões mais assertivas e fazendo bem para quem está ao nosso redor, né? Então, cuide aí o que vocês estão deixando, para as pessoas que estão ao seu redor, qual é o legado, qual é a marca, que sentimento que as pessoas têm de vocês quando vocês saem de perto delas. É isso que esse capítulo quer mostrar, né? Não reclame, não condene, não critique. Exatamente. Estamos encerrando o nosso primeiro episódio. Kelly, muito obrigado. Eu que agradeço. Para nós foi um privilégio estar contigo, nos trazendo, dissecando essa obra grandiosa do Dale Carnegie, que, mesmo tendo escrito lá atrás, é tão atual, tão importante a gente refletir nessa obra. Ainda hoje, ela realmente é maravilhosa, né? Ajudando pessoas na vida pessoal, vida profissional, vida familiar, né? Com esses princípios que ele traz. Hoje a gente finaliza com essa para você ficar pensando. Não reclama, não condena, não critica. Olha, quer mudar outro? Muda primeiro você, aí você vai conseguir bons resultados. Obrigado, Kelly. Eu que agradeço imensamente. Tem muito mais ainda para vir dessa leitura. Hoje, foi o primeiro gostinho da obra. Até o final da obra, nós seremos outras pessoas. Muito bom, né? Muito bom. Cláudio, no fim eu estava concentrado aqui. Quando o pessoal quiser acompanhar as tuas redes, está aí na tela o QR Code. Isso, tem ali o QR Code do meu... Vai para onde? Sim, tem um QR Code ali do meu Instagram, que é o meu nome, Kelly Magnus, com 2 S ali no final, né? E também tem o meu LinkedIn, que é o Kelly Magnus também, onde também é uma plataforma que eu fico muito, porque é o meu dia a dia de trabalho, eu atuo com carreira, então é lá que eu fico me movimentando. E eu estou à disposição, né, para trocar ideias, para trabalhar a questão da carreira, dos objetivos, das metas. Tudo isso que a gente falou aqui é o meu dia a dia, né? Meu trabalho do dia a dia. Muito bom. Obrigado, Kelly.
Obrigado, meu caro web espectador, meu diretor Cláudio Oliveira. Nós estamos encerrando o primeiro episódio do Clube do Livro do programa Hora.